estar participando também depois nas gravações, vai ver. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo com os distribuidores, onde a gente vai reunir um grupo de distribuidores nacionalmente para tratar de temas que são de interesse da comunidade. Nós vamos formar um grupo em WhatsApp, uma comunidade, para tratar dos interesses dos distribuidores. Então, tem alguns temas que eu vou apresentar rapidamente o clube e depois vou apresentar o nosso convidado que está aqui, que vai palestrar sobre a parte de reforma tributária. Então, esse é o nosso primeiro encontro de distribuidores, espero que primeiro de muitos temas interessantes aí que a gente vai trazer ao longo do ano de 2026. Então vamos começar. A gente criou essa marca específica para fazer um clube de negócios para distribuidores, Alliance Club. Então vamos lá. Me apresentando primeiro, eu sou advogado, CEO da Brisa e das empresas ligadas do grupo. Tenho uma empresa detentora de registro, uma plataforma de e-commerce e CEO do clube de distribuidores também, o clube de negócios. Minha formação, eu sou especialista em marketing pela ESPM e me especializei ao longo desses anos em legislação sanitária e assuntos regulatórios e acesso ao mercado. Também sou o diretor de Relações Comerciais da UBAN, que é a União Brasileira de Apoio aos Municípios, e a minha experiência é uma experiência de 30 anos nessa área regulatória, e então, com o meu trabalho de regulatório, eu conheci colegas, tive a possibilidade de conhecer colegas do mundo inteiro, porque fui sócio de uma empresa global, a Emergo Group. Então, eu tenho colegas em todos os principais países que comercializam dispositivos médicos, Estados Unidos, a Comunidade Europeia, na Ásia, Japão, China. Sou sócio hoje de uma consultoria global. Então, isso me dá uma condição muito favorável para buscar fornecedores. E, com isso, eu consegui fazer uma rede de relacionamento excepcional e também a participação de feiras, de eventos anualmente da Médica. Agora, todos os anos, eu vou participar da feira em Dubai, que é a WHX, acho que é isso, WHX, e da CMEF na China. Então, são eventos onde eu vou buscar os fornecedores, eu tenho um sistema com uma base de dados ampla, onde eu vou jogando todos os fornecedores, e na hora da gente fazer o sourcing, né, a procura dos fornecedores, fica muito mais fácil. E também a gente tem essa experiência em fazer o que eles chamam de procurement, que é buscar os fornecedores, negociar contratos e fazer todo esse processo. Então, o clube de distribuidores é um clube de negócio para que a gente possa sentar com colegas, compartilhar as dificuldades e as soluções e formar um grupo forte para trabalhar no mercado de distribuição. Então, aqui é um pouquinho da minha experiência. Eu já atendi mais de 600 clientes, de 600 fabricantes de dispositivos médicos. Então, a maioria dos produtos que vocês conhecem, provavelmente eu já trabalhei, botei alguns aqui, pedi para coletarem, nem foi muito seletivo, mas tem grandes players aí. Mais de 2.700 produtos, e isso tem se movido agora com uma velocidade maior, porque com duas empresas a gente está trabalhando num volume muito grande. As nossas duas empresas estão em destaque entre as empresas que mais cresceram no ano em termos de registro na Anvisa, e isso vai aumentar agora exponencialmente com o clube de negócios. Então, uma observação que eu tenho feito e tenho colocado isso no Instagram e LinkedIn é que o mercado está mudando muito rapidamente. E quem não mudar vai ficar para trás. Então, eu tenho dito que o mercado da saúde está doente. A gente trabalha no mercado da saúde, mas o mercado da saúde está na UTI. E os distribuidores é que tem sido a ponta mais fraca nessa história, porque tem margem corroída, né? A maior reclamação que a gente ouve da Bride é que a margem não tem margem, tá ficando sem margem para a comercialização dos produtos. Você tem impostos intermediários e todos os custos aí, né, de dinheiro ao longo do tempo. As multinacionais estão fazendo uma desintermediação
e estão tentando fazer essas negociações direto com grandes grupos, porque o mercado hospitalar está consolidando. Os grandes grupos de hospitais, os planos de saúde, eles estão se consolidando e eles vão fazendo compras maiores em maiores volumes. Isso elimina os pequenos distribuidores. Então, você não consegue mais participar disso porque a negociação é lá no topo da escala aí. Então, se a gente não se unir e não tiver um tamanho grande, a gente vai ficar fora desse mercado. E existe também essa questão de espera no pagamento, né, que a gente tem visto aí pela Bride. São até em média 220 dias para receber dos hospitais, e isso aí significa que os distribuidores estão trabalhando para financiar os hospitais, o que não me parece uma coisa muito lógica. Então você se dedica, se mata para financiar uma estrutura muito maior que você, que só tem o benefício. Então, sim, acho que no topo da cadeia os planos de saúde estão numa situação melhor. É, basta a gente ver o lucro que eles tiveram, né? De bilhões, então eles estão muito bem. Os hospitais que estão se unindo e formando grupos também estão muito bem, tem ações em bolsa e conseguem alavancar capital. E os pequenos compradores têm mais dificuldade, assim como os pequenos distribuidores. Então, é uma conta hoje que não fecha. Os marketplaces estão avançando também, então a gente tem Bionexo, tem Interplayers, tem Apoio, Cotação, muitos marketplaces que estão fazendo essa conexão direta, e isso está diminuindo o campo dos distribuidores, né? Então as margens apertam e os riscos aumentam. E aí, o distribuidor tá nessa encruzilhada aí, né? A maioria de nós aí, distribuidores, eu já fui distribuidor também, então por isso que eu me coloco nessa situação. É, estamos enfrentando o mesmo ciclo. Então, os custos mais altos, compras fragmentadas, pouco acesso à inovação. E aqui uma curiosidade: os distribuidores têm dificuldade em encontrar os fabricantes. Ao passo que, quando eu vou para uma feira como a Médica, a primeira objeção que o fabricante me diz é assim: eu não vou para o Brasil porque eu não tenho distribuidor. Então tá faltando alguma coisa aí para conectar essas pontas, né? Eles não têm rede de distribuição e os distribuidores não têm acesso aos fabricantes, até porque você precisa demandar uma viagem, que você vai ter um gasto significativo, vai ter que negociar uma distribuição, vai ter que depois legalizar esses produtos, passar talvez 6 meses até um ano e meio legalizando o produto e investindo nesse produto, depois assumir os riscos da importação em grande volume, porque para conseguir a distribuição você vai ter que fazer volume, e aí assumir os riscos de pagamento. Então, é uma situação muito complicada, né? Essa questão da inovação é muito importante dizer, porque a inovação está lá, e se a gente tiver um modelo de negócio eficiente, a gente consegue colocar uma inovação que demoraria 5 anos para chegar no Brasil, pode chegar aqui com 6 meses, um ano e meio, depende do tempo de legalizar, porque eles estão interessados sempre no mercado de Latinoamérica, e o Brasil é um grande player, é o maior mercado, é o quinto maior mercado do mundo, então o Brasil está sempre numa posição muito interessante aqui para os fabricantes, né? Então, se a gente não mudar, o resultado vai ser previsível, a gente vai ter mais do mesmo, né? O problema aqui, deixa eu mudar aqui, problema aqui não é o distribuidor. A gente tem que imaginar qual seria o ponto futuro nosso aqui. Se a gente fizer parte de uma grande organização, uma grande aliança, por isso Alliance Club, fazendo uma aliança estratégica, a gente pode se tornar grande. E aí, se tornar grande, a gente vai ter poder de barganha, a gente vai conseguir negociar grandes contratos, a gente vai poder ter uma estrutura nacional que poucos distribuidores têm no Brasil. Então, a gente formando um clube de negócios, tendo representatividade no Brasil inteiro, a gente consegue ter escala e representatividade. Então, sim, fazendo um parâmetro, uma analogia para o futebol, se a gente jogando sozinho, a gente está jogando na terceira divisão, mas se a gente se unir,
nós vamos jogar uma Premier League. Então, essa é o dilema hoje, de onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E o mercado ele é cruel, ele não espera. Então, assim, a gente não tem a pergunta, será que o mercado vai mudar? Essa pergunta é óbvia, ele já está mudando, mas saber se a gente vai jogar o mesmo jogo ou se a gente vai jogar um jogo diferente. Então, se a gente vai mudar o que a gente está fazendo ou se a gente vai ficar para trás. O meu mentor aqui e o mentor do Paulo, que vai dar a palestra agora, é o Conrado Adolfo, que é um craque, é um cara na área de vendas, que para mim é o maior expoente nessa área, e ele fala uma coisa que está sempre tatuadinha aqui na pulseira que a gente recebe. O sucesso é uma decisão. Então, a gente decide mudar o jogo, né? Isso depende da gente e não das condições externas. Se a coisa não está boa, a única coisa que a gente tem é mudar. Nossa obra, o que a gente tem que fazer é mudar. Então, se isso tudo faz sentido, eu tenho muito mais para explicar para vocês como é que vai funcionar. O clube está evoluindo numa velocidade impressionante. Assim, se eu pensar na estrutura e no conceito que ele tinha de um ano para trás para esse ano, é absurda a evolução. E a gente tem planejamento tributário, a gente tem acesso aos fornecedores, então a gente tem uma série de coisas para prover para os nossos parceiros aí, distribuidores, para formar uma grande liga, uma liga nacional. Se fizer sentido, eu peço que escaneiem esse código, entrem no grupo de WhatsApp, que a gente vai quinzenalmente fazer uma apresentação como essa, de temas que são importantes para nós. Então, hoje a gente vai começar com a questão da reforma tributária. Em outras reuniões, a gente vai apresentar sobre financiamento, sobre compras coletivas, tudo que for do nosso interesse, planejamento tributário, como é que a gente pode diminuir os encargos e ser mais competitivo. Então, assim, funcionando em grupo, a gente vai ter acesso a uma série de coisas, inclusive ao conhecimento. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para receber a aula do meu querido amigo e meu contador também. Então, assim, eu não estou chamando uma pessoa qualquer, é pele no jogo, né? Então, ele é o meu contador, é um cara de extrema competência. Eu acho que ele, melhor do que ninguém, pode se apresentar, mas ele é o CEO do grupo Readapt, uma contabilidade, e faz o BPO financeiro, um serviço de terceirização da questão financeira. Ele vai explicar melhor o que se trata. E tem uma formação como contador, especialista em lucro real, eficiência tributária, formação executiva em finanças, auditoria e controladoria pela FGV, mais de 30 anos de experiência. Então nós somos contemporâneos aí na nossa experiência, e a carreira iniciada aos 13 anos, que é um prodígio, né? Trabalhou com o pai, provavelmente, e aí foi aprendendo. Então é incrível, porque ao contrário de mim, que já estou com uma idade mais avançada, o Paulo é um menino, é um garoto, então tem muita experiência para trazer para a gente com relação a essa questão da reforma tributária. Então, com a palavra, meu querido amigo Paulo, e aí você pode assumir aí, fazer o compartilhamento da tela. Maravilha, Brizola, maravilha. Bom, agradeço aí a oportunidade. Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aqui presentes, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai escutar a gravação, que vai assistir a gravação. Seja bem-vindo também, né? É uma honra, né, poder fazer esse trabalho aqui também, né, para o meu super amigo Brizola. Brizola, um empresário aí, né, fora da curva, já viveu experiências aí, né, que lhe dá um gabarito, né, num contexto muito diferente da maioria dos empresários que nós temos hoje a nível nacional, tá? Enfim, né, o Brizola, ele com certeza aí já está num outro patamar de visão empresarial, né? Tanto é que, né, parabenizo aqui pela iniciativa, tá? Pela criação, né, dessa comunidade. E eu acredito que o trabalho é por aqui mesmo, é você fortalecendo um grupo do mesmo segmento, para que vocês ganhem força para poder
suportar todas as adversidades que o mercado ele vai trazer nos próximos anos, mas que com planejamento é possível, tá, trabalhar, é possível sobreviver e é possível crescer, né, acima de tudo. Então, aqui o meu muito obrigado a todos aí, né, vai ser uma honra. Meu nome é Paulo de Tarso, como o Brizola colocou, sou contador aí, né, já estou aí na área há mais de 30 anos, minha especialidade aí em finanças, auditoria e controladoria, tá? Eu sou apaixonado pela área financeira, tá? E apaixonado pela área contábil, né? Então, enfim, eu me divirto, tá? Fazendo contabilidade e me divirto com a área financeira. Tenho duas empresas aí, uma de contabilidade, outra de PPO financeiro. Hoje, nossa empresa aí tem mais de 40 profissionais contábeis, né? Que juntos aí a gente atende aí o país inteiro. Vai ser uma honra falar aqui para vocês também sobre reforma tributária, que é um assunto, né, do qual nós estamos estudando muito e já vivendo isso na pele. A nossa contabilidade é uma contabilidade voltada para lucro real, tá? Então, o que que acontece? Vocês vão escutar de mim a, uma palestra, vamos colocar assim, um bate-papo não muito técnico, tá? Algo assim, bem popular, bem assim, tranquilo para que vocês entendam, tá? A ideia do que vai ser daqui para frente. Eu acho que estamos falando muito em percentuais, em números, em impostos e tal. Hoje eu vim falar para vocês a ideia da reforma tributária, tá? De uma forma muito prática, tá? E melhor, tá? Eu vou falar focado para vocês aqui, tá? Para vocês, distribuidores de dispositivos médicos, tá? Nós vamos ter um papo muito direcionado aqui para vocês de como que vocês podem começar a lidar com isso, tá? Então, uma honra mais uma vez aí. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu trouxe um material aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui ele está. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vocês. Sim, estamos Tá, vendo. tá ok aí? Maravilha, maravilha. Bom, reforma tributária na prática e o que muda no seu bolso, tá? Como a reforma tributária ela vai afetar seu preço, sua margem e o seu caixa, tá? Bom, a ênfase que eu vou dar é em cima desse assunto, mas dentro do contexto de vocês aqui, tá? Então a gente começa aqui com uma frase onde ela deixa claro, assim, ela traz assim de uma forma muito elucidativa, uma forma muito clara o que que é a reforma tributária, tá? E essa frase aqui, ela traz o seguinte: o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica de ontem. Bom, vamos lá. O que que você quer dizer com isso, Paulo? Eu quero dizer que a reforma tributária é muito além do que trazer, tá? É uma nova lógica, né, em termos de impostos, tá? Ela vai convidar o empresariado brasileiro a ter hábitos, crenças, comportamentos diferentes a partir de agora. Se o empresário brasileiro, tá, ele não mudar a forma como ele enxerga os negócios, ele não segue daqui para frente com a reforma tributária. Então, o que eu estou dizendo para vocês, que a reforma tributária, muito além de percentuais de impostos, ela vai pegar no comportamento de cada empresário, seja ele um microempreendedor individual, seja ele um empresário que fatura bilhões, né, trilhões por ano, enfim. Então, o que que acontece? Os empresários eles vão ser convidados a olhar aí de uma forma diferente para os seus negócios. Por que eu digo isso? Porque a reforma tributária, ela vai mexer exatamente nesse contexto do slide anterior. Ela vai mexer no preço, na margem e no caixa. Ela impacta diretamente preço, margem e caixa. E a maioria das empresas
brasileiras, a maioria das micro e pequenas empresas, eles não têm caixa, tá? E o que acontece? O preço, ninguém sabe precificar. E também ninguém sabe qual é a sua margem, tá? Enfim. E aí, quando eu escuto aqui de vocês que muitas vezes vocês acabam tendo que financiar o hospital, tá? Ou seja, vocês vão receber isso depois de 120 dias. 220 até. Isso custa aqui, ó, no preço, na margem e no caixa. Isso vai impactar, tá? Vocês já têm isso, mas isso acaba sendo impactado ainda mais aqui, tá? Então, hoje, reforma tributária, ela, né, vai exigir que todos nós tenhamos um olhar um pouco mais financeiro para a história. E vocês vão entender um pouco melhor, tá? Acerca disso. Bom, aqui o Brizola já me apresentou, né? Ok, vamos lá. O novo jogo tributário, as regras, riscos e oportunidade. Então, o que eu recomendo para vocês imediatamente, tá? Eu gosto de dar lições de casa, tá? Eu gosto de dar tarefas, tá? E se vocês puderem anotar, tá? O que o Paulo vai falar hoje está aonde, tá? Está nessa base legal, tá? Na emenda constitucional 132 de 2023, na Lei Complementar 214 de 25 e na PLP 108 de 2024, tá? Peguem essa base legal, levem para os vossos contadores, marca uma reunião, senta e pede para ele já esclarecer vocês de uma forma direta. Por quê? O que que acontece? Perceba, a primeira a que está aqui é uma emenda constitucional. Nós estamos falando da reforma tributária. A reforma tributária, ela não é uma leizinha, ela não é uma instrução, ela não é nada disso. Ela nasce de uma alteração na nossa Constituição Federal. E no momento em que a gente fala de uma alteração na Constituição, nós trazemos aí algo muito profundo, tá, para os nossos negócios. Ou seja, é afastado de imediato a ideia de que isso não vai dar nada. Isso aí é só barulho, não vai acontecer nada. Enfim, vai acontecer, já aconteceu. Em 2023, ela passou e alterou a nossa Constituição Federal. Então, para começarmos a engatinharmos nesse assunto, é de suma importância que vocês entendam da onde que vem esse assunto, dessa base legal aqui. Então, da onde que eu vou tirar tudo que eu vou falar para vocês? Desta base legal que aqui eu trago para vocês, tá bom? Não vou ficar falando, né, lá dentro, profundamente de cada item, mas é só para vocês terem uma noção, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos aqui novos impostos, tá? Então, o que que acontece? Quem está no lucro presumido hoje, ou no lucro real, já paga lá PIS/COFINS. A partir de 2027, o PIS/COFINS já não existe mais, tá? E aí nós temos aqui a CBS. A CBS, que é a contribuição de bens e serviços, vai substituir PIS e COFINS. A IBS vai substituir o ICMS e o ISS. E o IS, que é o imposto seletivo, ele vem aí para tributar todos os produtos que causam dano à saúde humana, tá? Então, produtos que são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente vão ser tributados de uma forma especial pelo IS. Então, só para vocês gravarem, tá? Então, nós vamos deixar de ter os impostos que nós temos hoje e vai entrar em cena a CBS e o IBS e o IS. CBS e IBS, os dois juntinhos, eles formam o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que é o que vocês têm escutado muito até então. Então, aqui, basicamente, o que vocês têm que gravar é apenas os novos impostos. E aproveitando, né,
essa tela, vem aí uma segunda tarefa. Eu vou lembrar de todas as tarefas que eu vou dar para vocês aqui. A segunda tarefa é que vocês procurem a empresa que emite nota para vocês, ok? Ah, Paulo, eu emito nota pela prefeitura. Beleza. Pela prefeitura vai ter um portal novo agora em janeiro, tá? Mas quem não emite só pela prefeitura, emite, né, por algum ERP, por algum dispositivo, por algum programa, tá? Deve procurar esse programa para que ele coloque o layout da sua nota fiscal já no layout da nova reforma tributária, porque a partir de janeiro, cada nota que você tira que não constar IBS e CBS lá no rodapézinho, no canto inferior esquerdo da nota, cada nota dessa vai ser uma autuação. A falta de mencionar CBS e IBS em janeiro de 2026, ou seja, daqui, né, 12 dias, né, 12, 13 dias, já vai gerar uma autuação por nota fiscal. Então, segunda tarefa, tá? Vocês devem já procurar aí o responsável por quem viabiliza a emissão de nota de vocês, para que conste, tá? 0,9% de CBS, 0,10% de IBS. Lembrando que o ano que vem ninguém paga CBS e IBS, tá? Mas precisa mencionar eles na nota, porque vai ser um ano teste. E esse ano e esse teste, se não for muito bem feito, vai gerar já um passivo tributário com autos de infração por nota que não constar IBS e CBS. Então, a primeira tarefa, vocês vão marcar a reunião lá para falar da base legal disso aqui, da reforma. A segunda, que já é imediata, tá? Em caráter emergencial, é mudar, tá? A nota fiscal, o layout da nota fiscal, já ainda esse mês, para que em janeiro vocês não tenham problemas, tá? Com relação a autuações mediante a isso, tá bom? Então, isso é algo assim, algo para a gente tomar a atitude já amanhã, tá? E já correr atrás disso, tá bom? Bom, Brizola, eu gosto muito de conversar com o pessoal durante a palestra. Tem um chatzinho aqui. Aham. Tem? Então tá, deixa Tem, eu ver. tem, tem. Eu imagino que o pessoal E, pode e- estar ocupado ou não, mas eu gosto que vocês me dêem um feedback. Se até aqui tá difícil, se tá muito técnico, tá? Se dá dando para entender, e se vocês já sabiam dessas novidades, dessas duas tarefas que vocês precisam já olhar para isso, que é a base legal, né? Vou colocar aqui a base legal, tá lá no chat, tá? E o 2, que é o novo layout da nota fiscal, constando IBS e CBS, já a partir de janeiro de 2026, tá? Ô, Olha lá. Paulo, eu ia até comentar, é bom que você abriu essa oportunidade aí. O IS eu não conhecia, assim, eu já tinha ouvido falar de um imposto para produtos nocivos, mas não tinha ainda é, realizado o que seria esse. Agora, esse comentário na nota aí sobre CBS e IBS, a gente não poderia já fazer já e já escrever nas notas a partir de amanhã e dizendo assim, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026, assim já soluciona um problema aí para o pessoal. Já pode, já deve, né? Já deve Aham. constar, porque já é uma pegadinha do governo, já é uma pegadinha onde muita gente não vai constar, vai parecer que nada está acontecendo, mas cada nota com omissão de CBS e IBS já a partir de janeiro, o que vai acontecer? Já vai ficar ali passivo de uma autuação futura. Uhum. Então, já arrume essas notas. Volta a dizer, mas a minha nota é só municipal, é a prefeitura. Então, é responsabilidade da prefeitura. Sim, porém, a partir de janeiro, as notas das prefeituras vão ser emitidas por um portal da reforma tributária. Então, fiquem atentos a isso também, porque vai mudar
E a hora que emitir essa nota ela já vai estar ali constando IBS, CBS e já vai estar dentro do integrador da reforma tributária. Então, isso é muito importante que vocês já façam isso, tá? Aproveitando a uma brecha, já logo na terceira tarefa, porque nós temos aí situações já urgentes a serem tomadas, né? Eu vou deixar aqui uma terceira tarefa, que eu acredito que, se todos não estão sabendo, é muito importante saber, que é a ata de deliberação, tá? Deliberação dos lucros acumulados em balanço patrimonial. Eu vou explicar. Bom, vamos lá. Durante 30 anos, tá? A distribuição de lucro, tá? Ou os dividendos, tá? Ou os lucros das empresas, que é tudo a mesma coisa aí, eles eram isentos. Então, você tem sua empresa, você tem lá um lucro nela e você pode pegar aquele lucro, jogar para o teu imposto de renda pessoa física sem pagar imposto. Foi assim durante 30 anos, tá? Você poderia distribuir esse lucro isento de imposto e usar no teu imposto de renda pessoa física, tá? Para poder fazer caixa, enfim, tá? O que que passa a valer a partir de janeiro também, gente? A partir de janeiro, toda distribuição de lucro que ultrapassar mensalmente R$ 50.000 vai ser tributada em 10%. Então, se você distribuiu R$ 51.000, você vai pagar R$ 5.100 de IR retido, tá? Já em fevereiro, perfeito? Então, o que que acontece? Acontece que durante 30 anos isso foi isento e agora, a partir de janeiro, isso passa a ser tributado. Porém, desde a criação da empresa de vocês, vocês têm um balanço patrimonial. E nesse balanço patrimonial, pode ser que lá numa conta que se chama lucro acumulado, você tenha lá um bom valor de lucro acumulado. Por exemplo, ontem eu peguei uma empresa, nossa, aqui que ele tinha 5 bilhões de lucro acumulado. Então, assim, o que que acontece? Se você registrar uma ata até o fim desse ano, fazendo a deliberação desses lucros, você ainda pode usar todos os lucros acumulados que você teve até 31/12/2025, de forma ainda isenta em 2026, 27 e 28, certo? Então, essa ata de deliberação do lucro acumulado em balanço patrimonial, ela deve ser registrada na JUSESP, que é a Junta Comercial, até 31/12/2025, tá? Então, procure o contador de vocês e pergunte se vocês porque pode ser que lá no balanço tenha prejuízo acumulado. Aí tudo bem, não precisa fazer. Mas se tiver lucro acumulado, vale a pena fazer para assegurar esse montante que vocês têm ali de forma isenta para poder trabalhar de uma forma tributária nos próximos 3 anos. Ela garante aí isenção, tá? Isenção de impostos em 2026, 27 e 2028. Tá? Isso aqui é um pedacinho da reforma tributária que já chega aí mexendo forte com os empresários. Está uma grande polêmica com relação a essa ata, porém, a minha orientação particular é: faça ela, registre ela ainda esse ano para que vocês assegurem economia tributária nesse contexto. Tudo bem? Legal. Ó, já tem 3 tarefas aí lá no chat, hein? Vamos deixando aí. E aí, voltando aqui. Então, olha só. Então, nós temos aí a CBS, a IBS e o IS, né? Que vão aí ser o mapa dos novos tributos que nós vamos ter. E nós vamos ter aqui a administração tributária 3.0, tá?
o que é essa administração tributária 3.0? Eu vou dar uma resumida aqui, que é mais ou menos assim. Na hora que você vai emitir uma nota fiscal hoje, se você colocar o NCM lá do dispositivo médico que você tá vendendo errado, e colocar a nomenclatura errada dele também, e emitir a nota vai aceitar, entendeu? Vai passar, tá? É, com a administração 3.0, a nota, na hora como ela vai ser dentro do portal da Receita Federal, do portal da Reforma, o que vai acontecer? Na hora que você colocar o NCM, tá? E, e não for o dispositivo médico, tá? O que vai acontecer? Você vai perder um benefício tributário que você vai ter. Opa! Então, Paulo, o pessoal do dispositivo médico vai ter um benefício tributário? Vai. Quem faz aí a venda de dispositivos médicos vai ter aí uma redução de base de cálculo de 60%, tá? Então, se você colocar errado o NCM na nota a partir de 2027, tá? E não for o dispositivo médico, você, você vai perder, tá? Essa isenção, essa redução de base de cálculo de 60%. Então, você precisa colocar ali ó, adequadamente o NCM e depois e automaticamente a nota já vai sair ali com uma redução de base de cálculo de 60%, por estar linkado ao contexto da saúde, né? A vocês estarem dentro do setor da saúde. Não são todos os setores que vão ter redução de base de cálculo, mas vocês terão. E aí, assim, vai ser um benefício aí para que vocês reduzam ali os impostos na ponta para vocês pagarem, tá? Então, isso aqui vai ser, assim, muito importante vocês prestarem atenção. E o que acontece? Já dá hoje, por exemplo, lá no portal da Reforma Tributária, já existe lá uma calculadora da reforma, tá? Essa calculadora da reforma, inclusive, ela já traz para vocês, dependendo do dispositivo que vocês trabalham, tá? O valor aproximado da carga tributária que vocês vão ter. Mas, de antemão, vocês já vão ter aí uma redução de 60% dessa carga tributária e a fiscalização, a partir de 2027, é uma fiscalização colaborativa, vamos colocar assim. Ela, se você for emitir uma nota errada, você já não vai conseguir emitir a nota, porque essa nota vai estar ali amarrada a um contexto, a um sistema deles, né, que vai ter 6 vezes a capacidade de processamento que o sistema do Pix tem hoje. Então, a Receita ela está investindo uns bons terabytes aí para poder aí fazer todo esse contexto aqui, tá? Então, aí eles trazem, né, que essa administração aqui vai gerar uma digitalização, um compliance colaborativo, integração de dados, né, União, Estado, Município, eles vão ficar cruzando continuamente todos os dados, fiscalização preditiva e preventiva, né, eles vão apontar risco antes de autuação, toda automação de processo aqui, automaticamente o custo de compliance vai cair, porque eles vão acabar ajudando, né, na fiscalização em tempo real aqui. Ou seja, se o cara vende um produto da cesta básica, que não é da cesta básica, ele quiser colocar isenção de cesta básica, ele já não vai conseguir emitir a nota. Hoje o pessoal consegue, enfim, né? Então, é nesse sentido aqui. E o que o governo quer com tudo isso? Ele quer simplificar, né, a quantidade de impostos que tem hoje por 3 impostos, né? Gerar uma transparência, né? Porque o que vai acontecer? Ah, você foi lá, você comprou um iPhone por 20 mil reais, mas aí você vai descobrir na nota fiscal que 12 mil é o valor do iPhone e 8 mil é encargos, entendeu? Então, o que acontece? Essa transparência é que todo mundo vai ver o quanto que você está
quanto que está pagando de imposto no produto que está sendo consumido, tá? Bom, segurança jurídica, tá? Eu não enxergo segurança jurídica, tá? Apesar do governo trazer isso, eu entendo que vão haver muitos questionamentos aí no meio do caminho, então a gente ainda vai viver um pouco de estabilidade aqui, né? A cooperação federativa, onde União, Estado e municípios vão diminuir a guerra fiscal, porque uma vez que o ICMS em 2033 vai deixar de existir, né, não vai ter mais o porquê dos estados ficarem brigando, né, nessa guerra fiscal aí, no contexto, principalmente especificamente do ICMS, tá? A tributação, ela vai deixar de ser, tá? Na origem, ela vai passar a ser no destino. Então, com essa história, a guerra fiscal reduz também, tá bom? Eles colocam aqui uma redução de litígios, tá? Mas também entendo que isso não vai diminuir, tá? Litígios de segurança jurídicas estão intrinsecamente ligados, né? Acredito que isso aqui ainda vai ter, ainda é bastante contestação, bastante movimento nesse aspecto, né? E conformidade e redução de sonegação. Isso aqui, sem dúvida, tá? A sonegação, com a reforma tributária, ela diminui de cara 33%, tá? Eles vão conseguir resgatar 33% do que é sonegado hoje, tá? Principalmente com o advento do split payment, que eu vou explicar para vocês o que que é, tá? Então, olha só, né? Até então, né, resumidamente, o governo ele vem simplificar aqui nesses impostos, tá? Ele vem trazer uma fiscalização colaborativa e ele vem trazer alguns pontos aqui que ele entende que ele vai conseguir ali reduzir e melhorar, né, para em alguns pontos, né? Só que o que que acontece? É, aqui é onde que a gente conversa que é muito importante que vocês tenham e que vocês saiam desse bate-papo aqui com um ponto que eu vou falar para vocês. Hoje, né, eu entendo que pelo setor que vocês estão, é muito difícil vocês comprarem alguma coisa sem nota, né? Alguns setores ainda têm essa facilidade. Mas você comprar sem nota, ou comprar com meia nota, ou você comprar, sei lá, com qualquer valor diminuído ali, para poder conseguir diminuir algum contexto tributário, isso não vai fazer o menor sentido, tá? A partir de 2027, por quê? Porque quando você compra do teu fornecedor, tá? Junto, na hora que você comprar dele, você vai estar ganhando crédito, crédito tributário para você abater teu imposto lá na ponta, tá? Quem já é do lucro real já consegue entender um pouco melhor isso que eu vou falar. Por quê? Porque já sabe que quando compra, ele tem um crédito na entrada e quando ele vende, ele vai dar um débito daquela saída ali e vai pagar o imposto sobre a diferença entre uma coisa e outra, tá? Quem está no lucro presumido talvez não entenda muito isso, tá? Vai entender mais no aspecto do ICMS, né? Quem está no Simples Nacional vai ter que começar a fazer esse jogo, porque a partir de 2027 vão existir dois tipos de Simples Nacional: o Simples Nacional híbrido e o Simples Nacional que existe hoje. O Simples Nacional que existe hoje não vai dar crédito para ninguém. E o Simples Nacional híbrido vai dar crédito para quem ele compra, de quem ele compra. Então, se você tem um fornecedor que te dá crédito e um outro fornecedor que não te dá crédito para bater imposto, de quem você vai comprar? Você vai comprar do fornecedor que te dá crédito. Então, a peça fundamental, e eu vou voltar para o chat aqui, que eu vou deixar mais um ponto para vocês. A peça fundamental, uma das peças fundamentais dentro da reforma tributária, tá? Chama fornecedores.
Opa, temos participações aqui. Olha, fornecedores. Peça fundamental para diminuir custos e melhorar precificação e margem de lucro, tá? O fornecedor, se você tiver um fornecedor que não paga o imposto dele em dia, o fato dele não pagar o imposto dele em dia, você não vai poder pegar o crédito dele quando chegar a nova reforma. Então, isso vai fazer uma, uma diferença gigantesca. Um mau fornecedor vai fazer custar muito caro, tá? Registra na junta comercial ou no cartório. Aí vai depender, ô Brizola, se a empresa estiver registrada na junta, registra na junta. Se a empresa estiver registrada no cartório, registra no cartório, tá? IPI. O IPI, ele ainda vai sobreviver até 2033 do mesmo jeito que ele sobrevive hoje, tá? E depois de 2033 ele desaparece também, tá? Ele vai ser embutido dentro da CB, do IBS, tá? Então, olha só, olha quanto que vai ser importante vocês terem um bom fornecedor. Um bom fornecedor, né? O que que acontece? Vai fazer muita diferença para você, tá? Fernando, importação não muda praticamente nada, tá? Você ainda vai continuar na mesma sistemática, tá? A diferença é que tudo aquilo que você traz a título de importado, como hoje você já tem lá os impostos, né, que você já paga lá e que dependendo do regime tributário que você tiver, você já agrega aquilo como crédito, tá? Vai continuar da mesma forma. A diferença é que os percentuais das alíquotas vão mudar. Paulo, qual que vai ser a alíquota padrão da reforma tributária? Então vamos lá, hein? Ó, alíquota padrão. Vou colocar aqui no chat, lá, alíquota padrão, tá? Isso aqui pode mudar, mas todo mundo, né, já está trabalhando com esse número. A alíquota padrão é de 28%, tá? Ah, mas eu estou no presumido hoje, eu pago 18, 17, alguma coisa. Vai para 28? Vai para 28. Quem está no simples, vai para 28. Entendeu? O que que acontece? Qual que é a sacada para você diminuir esses 28? O crédito que você tem quando você compra do teu fornecedor. Então você vai usar esse crédito para poder diminuir. E no caso de vocês, tá? Vocês vão estar amparados pela redução de 60% da base de cálculo. Então, vamos colocar aí que, né, na apuração de imposto de vocês chegaram numa base de cálculo de imposto para pagar, né? Vocês vão aplicar os 60% de redução nessa base, e depois que aplicou 60% de redução nessa base, vocês vão pegar todos os créditos de entrada daquilo que vocês compraram dos seus fornecedores e ainda vão abater dessa base de cálculo para depois pagar os impostos, entendeu? Então, tudo isso vai estar em um portal que se chama Portal da Reforma Tributária. Todo mundo vai acompanhar em tempo real, né, o comportamento do seu fornecedor. Vamos supor que o Brizola é o meu fornecedor e eu comprei dele, tá? 180 mil reais. Comprei hoje, tá? Então, o que que acontece? Ele emitiu uma nota para mim e tal, e eu vou pagar ele, né? E eu paguei, fiz um Pix de 180 mil reais para ele, saiu 180 mil reais da minha conta, da PJ, e na conta PJ dele caiu 175 mil. Não caiu 180. Bom, o que que é isso? Isso é isso que eu vou colocar aqui no chat para vocês. É um outro ponto muito forte da reforma, o split
payment. O split payment, que é a divisão de pagamento, tá? No momento em que eu fiz 180 mil e na transação financeira isso foi lá para o Brizola e chegou para ele 175, o fisco, na transação financeira, já pegou os impostos dessa transação, tá? E o Brizola já pagou antecipadamente, tá? Ele já sofreu uma retenção. Essa retenção vai ficar em um portal, o portal da reforma tributária, aonde a hora que o Brizola for fechar o imposto dele no final do mês, ele tem direito a pegar esse imposto retido e abater do final da guia, tá? Porque ele já recolheu de forma antecipada. O que que o fisco faz com isso, com o split payment? Ele assegura que ele vai receber, porque o Brizola ele poderia chegar, né, depois que fechasse o mês, e lá no dia 25, depois de quase 55 dias que aconteceu tudo isso, ele resolveu não pagar aquele imposto. Mas o que que acontece? Com o split payment, isso acabou. Então, aquele fluxo de caixa que o brasileiro tinha de 50 ou 55 dias para poder pagar o imposto ou não pagar e se financiar do imposto, deixar ele ficando em débito lá na Receita, e a hora que aparecesse um parcelamento bom, ele ia lá e fazia, então ele ganhava tempo com isso, ele se financiava disso, e culturalmente isso acabou. Então aí a gente volta naquela frase que eu trouxe lá no início. É uma questão de comportamento. O empresário vai ter que mudar alguns comportamentos, porque algumas práticas de hoje não vão caber daqui em diante. Então você imagina, você vai ter que ter caixa para bancar um imposto antecipado, certo? Então, a maioria das empresas hoje, gente, a maioria das pequenas e médias empresas não tem fluxo de caixa, não tem 60 dias de fluxo de caixa, entendeu? Então, o que acontece? Muita gente vai sair do mercado. Então, hoje eu estou aqui, em dezembro de 2025, tá? 18 de dezembro de 2025. Eu estou falando para vocês, eu estou pintando o quadro do futuro, tá? Estou pintando 2027 para vocês, tá? Vocês estão tendo a oportunidade de tomar conhecimento e a oportunidade de que amanhã, a hora que vocês acordarem, vocês vão falar, cara, eu preciso rever minha organização financeira, eu preciso sentar com o meu contador, dar uma olhada nisso, eu preciso prestar atenção na minha precificação daqui em diante, mais do que nunca, tá? Depois eu vou dar o número mágico de aumento de precificação até 2027, tá? Onde a gente está considerando IPCA, Selic, PIB e mais o impacto da carga tributária de mercados de maioria dos setores. Vou dar um número mágico para vocês aí ainda hoje, tá? Então, o que acontece? O split payment é a cereja do bolo para o governo, tá? E, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Por se organizar financeiramente. Não tem jeito, tá? Nós vamos ter que se preparar. Só que aquilo que eu falo em todas as palestras que eu tenho feito sobre reforma, olha só, as empresas organizadas vão ganhar o mercado das empresas desorganizadas, tá? Isso não tenha dúvida, tá? Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que usa CPF de terceiro aí que fica bagunçando o mercado, tá? Eu não gosto de falar laranja, eu gosto de falar agente cítrico, entendeu? Esse povo atrapalha, entendeu? Demais a história. E existem. Só que eles estão com os dias contados. Por quê? Porque uma vez que eu tenho um fornecedor que é um camarada descompromissado com o CPF dele, tá? E que ele não paga o imposto dele, esse fornecedor não vai servir para mim. Por quê? Uma vez que ele não paga o imposto dele, eu não pego o crédito dele para abater o meu imposto, entendeu? Então, olha só onde nós estamos chegando, tá? Nós estamos chegando aonde todo mundo vai fiscalizar todo mundo. Por exemplo, voltando no exemplo que eu estava dando ali, que o Brizola é meu fornecedor, na hora que eu comprei dele, ele emitiu a nota fiscal, eu vou lá no portal, vou ver se a nota já está lá. Na hora que eu fiz o pagamento, eu já vou ver se o crédito já vai estar lá vinculado, entendeu? Para que já foi retido para ele,
e que para aquilo para mim já é uma operação fechada. E mais do que nunca, eu vou ver se o Brizola continua sendo um bom fornecedor para mim, porque um mau fornecedor vai me custar muito caro. Vai me custar muito caro, entendeu? E um regime tributário errado vai me custar mais ainda, entendeu? Mais ainda. Então, o que que acontece? É, não tem, não tem mais espaço para fornecedor ruim. Então, voltando aqui, né? Olha só, venda sem nota fiscal idônea, o documento faltando, significa um mau fornecedor. Fora, sai fora desse povo, tá? Eu vou deixar uma outra tarefa aqui para vocês. Tem vocês já são craque já. Tem um site no governo que chama sintegra.gov, tá? O Sintegra, você descobre se o teu fornecedor é optante pelo Simples ou não. E por que que eu estou falando isso? Qual que é o melhor fornecedor para vocês daqui para frente, tá? É o fornecedor que não é optante pelo Simples Nacional. É o fornecedor que lá no Sintegra vai aparecer como RPA, Regime Periódico de Apuração. E por que, Paulo? Porque esse cara aqui, teoricamente, ele é maior, teoricamente, ele paga o imposto dele em dia, e ele não é teoricamente, ele vai te passar um crédito integral. Se você pega um fornecedor do Simples e ele não for do Simples híbrido, tá? E ele não optar pelo Simples híbrido, ele não vai te dar crédito integral. E quando eu falo crédito integral, eu estou falando de 28%. Se eu compro 100 mil reais desse fornecedor e ele é do Simples e não é do híbrido, eu vou perder 28 mil reais. Entendeu? E quem que vai querer perder esse valor para poder abater imposto depois? Ninguém. Entendeu? Então todo mundo vai buscar fornecedores que lhe dão créditos. Entendeu? Para que vocês possam usar esse crédito para bater ali na ponta. Tá? Então, pega o financeiro de vocês, fala, olha, pega todos os fornecedores que a gente tem, vai lá no Sintegra e descobre para mim quem é do Simples e quem não é. Separa em duas colunas, tá? E aí faz um pareto, tá? Um pareto. Qual o fornecedor que tem maior representatividade para você, qual que é o menor, tá? E se os maiores forem do Simples, você está correndo risco. Já começa a rever essa história desde agora. Se os maiores não forem do Simples, ótimo. Teoricamente, você está num bom caminho aí para poder chegar em 27 um pouco mais tranquilo, tá? Então, o fornecedor é uma peça fundamental para vocês daqui para frente, e não só para vocês, para todo o empresariado brasileiro. Mas vocês aqui têm uma redução de base de cálculo de 60%. E isso é uma boa notícia para esse setor aqui, tá? Então, assim, não são todos os setores que vão ter isso, tá? Por exemplo, nós, profissionais liberais, contadores, advogados, engenheiros, enfim, com profissões regulamentadas, nós vamos ter 30% de base de cálculo, tá? Então, não são todos os setores que têm base de cálculo e alguns setores têm base de cálculo menor, tá bom? A de vocês, como são dispositivos médicos, isso está ligado à área da saúde, vocês têm uma redução maior aí, previsto já em legislação com a nova reforma tributária, tá? Então, isso é muito bacana, tá? Tem que ser considerado, tá? Então, não deixa ninguém tributar vocês sem base, na totalidade da base de cálculo, sem nenhum tipo de redução, que aí vocês vão estar pagando imposto errado, tá? Bom, nós vamos ter que ter uma contabilidade digna, uma contabilidade muito bem feita, porque tudo aquilo que não for escriturado vai ser tributado, tá? Entrada na conta bancária sem origem comprovada vai ser tributado. Quanto, Paulo? 28%, tá? Então, assim, dados de banco, cartão, marketplace maior que o declarado vai ser tributado.
E lá na contabilidade, eu sei que vocês não são contadores, mas ó, mais uma tarefinha que eu vou deixando aqui, hein? Vocês vão lá no balanço de vocês, patrimonial. Lá tem uma conta que chama conta caixa, tá? Na conta caixa. Sabe o que é a conta caixa? A conta caixa antigamente era o dinheiro em espécie que ficava no cofre, tá? Antigamente o pessoal guardava dinheiro em espécie no cofre, tá? Então, ó, a conta caixa era uma conta que era usada para isso. Só que o que que acontece? Com o passar do tempo, os valores que entram que saem do extrato bancário, tá? Os valores que vocês pagam e vocês não têm documento, isso, velho caixinha, né? Aquilo que vocês pagam sai da conta bancária e não tem documento comprobatório, para onde que o contador manda aquilo? Para a conta caixa. E o que que o fisco vai fazer a partir de 2027? Ele vai tributar a conta caixa em 28%. Entendeu? Então, quer dizer, e por que que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que uma boa parcela daquilo que é sonegado vai para essa conta caixa. Então, o cara tinha 100 mil na conta caixa em janeiro. Aí, em fevereiro, ele terminou com 300 mil, deu uma diferença de 200, vai pagar 28% sobre esses 200 mil. Então, tipo, precisa ter uma contabilidade muito bem feita, sabe? Um profissional que senta e fala, ó, vamos fazer um planejamento tributário, fazer uma compliance contábil muito bem feito para vocês economizarem. Se fizer bem feito, gente, vocês economizam, tá? E eu sou muito suspeito aqui, tá? O lucro real, tá? Ele é uma oportunidade tanto para a gente poder simular e avaliar, tá? Simular e avaliar, tá? Para quem que é o lucro real? Para quem tem margem de lucro abaixo de 10%. Para quem tem margem de lucro acima de 10%, que é o caso de vocês aqui, lucro presumido, tá? Ah, Paulo, mas tem algumas particularidades aqui que não está dando isso. Então, tá bom. Então, pode ser um momento de investimento, pode ser, sei lá, um momento de maior dificuldade ali por algum contexto isolado, tal. Então, vai para o real. Toda vez que eu estou com a margem de lucro muito apertada, eu vou para o lucro real. Toda vez que a minha margem estica contabilmente, eu vou para um lucro presumido, tá? Simples não, tá, gente? Simples é suicídio. Não vai para lá não que vai é complicado, tá? Mas enfim, o saldo credor na conta caixa, tá? O ativo ou estoque fora do livro do inventário que tiver em desacordo, isso aqui também traz problemas, vai trazer, tá? Controle quantitativo divergente entre entrada e saída, tá? E a DRE incoerente, né? Receita líquida menor que CPV, CMV, enfim. Ou seja, assim, resumindo, vocês vão precisar de um profissional contábil para poder olhar para isso, porque se levar do jeito que leva hoje, vai ter muita autuação e muita tributação desnecessária, tá? Então, tomar muito cuidado, tá? Esse aqui, tá? Se para facilitar, pede para o pessoal estudar o artigo 335, tá? Eu vou deixar essa apresentação com o Brizola aqui também, tá? Para quem quiser, tá? Bom, o que mudou no IVA e Entendo o Jogo, tá? Acho que aqui a gente já conversou, né? Agora o crédito é de não cumulatividade, a tributação vai ser no destino, tá? E a apuração vai ser assistida. Ou seja, crédito de não cumulatividade quer dizer que quando você compra do seu fornecedor, você vai ganhar um crédito, certo? E vai poder usar ele para abater esse imposto na ponta, tá? Tributação no destino. Quantos e-commerces estão abrindo lá no Pará, né, um e-commerce para poder fugir, né, do ICMS? Então, isso vai acabar, porque a tributação vai ser no destino. Hoje a tributação é na origem. Isso aqui vai por água abaixo. E a apuração assistida é o fisco, né, pré-calculando as bases de cálculo, tudo na nota fiscal. Então, a nota fiscal, teoricamente, para ela sair errada vai ser muito difícil, tá? E o IVA é o imposto de valor agregado, né? Bom, o que que acontece? Como é que você pode quitar o imposto? Existem alguns caminhos aqui.
E por que que ainda vão existir esses caminhos? Porque o split payment, tá? O split payment, ele tem um período, um calendário de implantação, que vai ser, algumas empresas vão entrar a partir no primeiro semestre de 2027, outros setores no segundo semestre de 2027 e outros setores e finalizando a implementação primeiro semestre de 2028. Enquanto não implementa 100%, ainda vai ter, tá, esse contexto, né, de, de ter outras formas de você é, quitar os impostos, né? Bom, o Brizola está perguntando como é que fica a famosa bitributação? Ela vai acabar? Ela, no aspecto da PJ, no aspecto aqui do contexto da reforma, ela vai acabar porque vai virar tudo, todo mundo vai ficar não cumulativo, tá? Porém, né, no dia que eu falei isso, um dia depois eles foram lá e me soltaram a lei da tributação da distribuição de lucro. Para mim, isso é bitributação. Enfim, então, tipo, eles estavam até indo, né, para um caminho assim de ó, não cumulatividade, aquela coisa, mas aí depois eles me inventam de tributar o lucro. E aí cai, assim, perde toda a legitimidade do que eles estavam tratando anteriormente, porque a bitributação vai acontecer na pessoa física, tá? Então, essa a bitributação ela muda de instância, ela sai lá da pessoa física, entendeu? Né? Aliás, ela sai da PJ e vai para a física, enfim. Mas na PJ o jogo é não cumulativo, ou seja, você não vai ter mais o imposto em efeito de cascata, tá? Ele vai se amortizando dentro do contexto da cadeia, tá? Principalmente quem faz o jogo do B2B, tá? Quem está no B2B, que é o caso de vocês aqui, tá? Vai ter essa questão do crédito, tá? E vai repassar esse crédito. Então, os hospitais que compram de vocês, nossa, eles vão querer muito a nota fiscal de vocês, tá? Para poder ter aquele crédito. E, pelo que, né, o que eu enxerguei aqui no setor de vocês, no momento em que vocês financiam o hospital, ele vai trabalhar com o crédito de vocês, por força da nota fiscal que vocês vão emitir para eles ali, talvez de uma forma antecipada, né? Então, ele acaba trabalhando com essa história aí, e aí é uma questão de depois tentar sentar, negociar, mas é um ponto aí que eles vão acabar trabalhando com dinheiro aí, o dinheiro dos créditos, enfim, né? Então, aqui nós temos aqui alguns pontos para quitar esses impostos. Nós temos uma compensação com crédito acumulado, né? Esse crédito acumulado, vamos supor que ainda não está lá o split payment como ele funcionando, tá? Então, você foi acumulando crédito na entrada, você vai poder pegar, né, comprando de fornecedor, e você vai poder ir abatendo isso. Você pode recolher, você pode abater o crédito direto por pagamento direto com recolhimento tradicional, que é o que é feito via guia no prazo aqui, como é hoje, né? Vai ser depois para quitar o imposto, o split payment, que esse aqui a cereja do bolo aqui, tá? Que é o que vai acontecer depois esses outros meios de quitação aqui praticamente não vão, eles vão cair em desuso, tá? Recolhimento pelo adquirente, tá? A responsabilidade de quem compra ou contrata já recolhe o imposto e algumas vezes por responsabilidade atribuída por lei. Em alguns casos específicos em que a Receita entender que naquela operação o cliente é solidário ou o fornecedor é solidário e aí é, ele acaba quitando o imposto também. Então, só que o que eu desse slide aqui, guardem o split payment, tá? A forma de quitar o imposto vai ser via split payment. Então, é naquele contexto que eu dei o exemplo e vou dar outro exemplo. Vocês são meus fornecedores. Eu tenho que fazer um Pix de 300 mil reais para vocês. Vai sair 300 mil da minha conta, vai entrar na conta de vocês 290.
10 mil, o split payment já vai pegar e já vai mandar lá como crédito, tá? Para poder quitar impostos no final ali do período de apuração. Então, o split payment, ele vai ser no ato da transação financeira, tá? E a hora que eu fizer o Pix, além de sair o comprovante do Pix para mim, vai sair a nota fiscal de vocês imediatamente no sistema, vai ser integrado, tá? Então, vai ser em tempo real, vai ser algo surreal, né? Que a gente vai viver daqui em diante. Ah, o que que eu sugiro para quem tem crédito CMS? Corre, corre e até no máximo novembro de 2026, utilizem ele da forma que vocês puderem, tá? Porque depois, em 2027, o governo ele vai pegar todos esses créditos CMS e vai querer segregar eles aí em mais de 48 vezes, entendeu? Para que seja devolvido para vocês. Então, o que der para vocês utilizar de crédito, adquirir, solicitar é, ressarcimento, enfim, faça isso o quanto antes, tá? Porque depois, com a substituição gradual do CBS, né, substituindo o ICMS, até 2033 esses créditos acabam tudo, tá? Então a gente precisa, até o fim do ano que vem, corram para poder aproveitar tudo aquilo que vocês têm de crédito ICMS, tá? Tentem vender esse crédito para a empresa que precisa, enfim, busquem alternativas para poder vocês não perderem essa grana aí que vocês têm, tá? Isso aí é dinheiro e depois não vai virar nem precatório isso, tá? Isso aí vai perder mesmo, tá? Bom, para simplificar um pouco toda essa história, nós temos um cronograma de transição da reforma. A fase de teste, como eu coloquei aqui para vocês, inicia em 2026, tá? Que é daqui 12 dias, 13 dias, né? Doideira, né? Enfim, em 2026, quem é do Simples Nacional, em setembro do ano que vem, já vai ter que tomar uma decisão. Ou ficar no Simples Nacional, que ele já está hoje, ou ele ir para o Simples Híbrido. Teoricamente, todo mundo tem que ir para o Simples Híbrido. Mas em setembro, ele já toma a decisão, tá? Para ficar no Simples Híbrido no primeiro semestre de 2027. E em abril de 2027, ele opta novamente para ficar no Simples Híbrido no segundo semestre de 2027. Ou seja, o Simples Nacional muda a sistemática, as opções dele vai ser sempre em setembro, em abril, em setembro e abril. Quem é do lucro real, lucro presumido, nada muda, tá? Fica da mesma forma, não tem esses contextos. Porém, quem é do presumido do lucro real já deve se atentar aí a essas questões da nota fiscal. E aí o pessoal pergunta para mim, Paulo, eu sou do Simples. Eu estou liberado desse negócio aí de constar IBS e CBS na nota? Ó, existe uma liberação, sim. Só que se você precisar fazer uma devolução de mercadoria, você vai ter que devolver constando IBS e CBS. Então, a minha orientação, a partir de janeiro, se você está no Simples, no presumido ou no real, você deve já constar IBS e CBS na nota fiscal. Paulo, e o MEI nessa história toda? Como é que vai ficar? O MEI vai morrer, gente. Vai acabar. Só o MEI vai acabar. Vai acabar os MEIs. Os únicos MEIs que vão existir vai ser o pipoqueiro, o cabeleireiro, a manicure, enfim, esses MEIs. Mas esses MEIs e outras modalidades aí, isso aí vai encerrar tudo, tá? Bom, de 2027 a 2032, nós vamos ter dois regimes tributários, gente. E dois regimes ocorrendo paralelamente. Porque lembra que eu falei que a CBS e o ICMS está aqui. Cada ano que passa, o percentual do ICMS que sai do ICMS vai para a CBS. Então, qual que é a ideia? A ideia é que em 2033 o ICMS
sumam. E toda a carga que tinha nele já consta na CBS. Então, nós vamos ter dois regimes tributários paralelos, o novo e o velho, ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então, é mais um, um estímulo para que, a partir de amanhã, nós tenhamos um controle ainda mais rigoroso das nossas finanças e do nosso compliance contábil, tá? Porque é um contexto assim que vai mexer por demais nessa história toda aí, né, daquilo que a gente estava acostumado até hoje, tá? Para aquilo que a gente vai se acostumar. Paulo, que vantagem eu vou ganhar com tudo isso? Empresas organizadas vão ganhar o mercado das empresas desorganizadas. Vocês estão hoje em dezembro de 2025 e se vocês se prepararem agora, quando chegar o dia do apocalipse, tá? E que dia que é hoje? Que dia que é esse? Dia 20 de fevereiro de 2027 vai ser o dia em que a maioria das empresas do nosso país vai acordar para uma reforma tributária e vão começar a querer se mexer. E vocês que estão hoje aqui já estarão a 2, 3 mil quilômetros na frente, entendeu? Porque vocês já se organizaram, porque vocês já buscaram conhecimento, porque vocês estão aqui numa quinta-feira, 8h20 da noite, tá? Buscando mudar a mentalidade de vocês, buscando se interessar pelo negócio de vocês. Vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Isso vai fazer a diferença em que vocês vão ficar no mercado, ganhar o mercado e muitos vão sair do mercado e vocês vão abocanhar o mercado dessa galera. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, tá? Então, o que que acontece? Hoje, vocês estão tendo a oportunidade de se organizar nesse aspecto. E esses regimes tributários vão ocorrer de forma paralela. E em 2033, a implementação completa da reforma tributária. Então, nós temos aí, parece que é muito tempo, né, gente? Mas não é. Não é. É um negócio assim que a gente já tem que correr, que é assim, algo para ontem mesmo, tá? Bom, e qual que são os custos invisíveis da reforma no seu DRE? Vamos lá. De forma muito impactante, se você escolher o regime de tributação errado, hoje você já dança. Com a reforma tributária, você morre rapidinho, instantaneamente, tá? Esse é um primeiro custo invisível aí que a reforma traz para você. Segundo, se você tiver uma gestão financeira fraca, ou seja, você não sabe precificar, tá? Você está mais preocupado em faturamento do que lucro, tá? Se você tiver com a mentalidade voltada para faturamento e não para lucro, meu, isso é sintoma de quem está conduzindo a gestão financeira de uma forma fraca, tá? Então, você tem que rever isso, tá bom? O split payment, essa nova forma de apuração com o split payment vai ser mais um custo invisível que a reforma traz. Por quê? Hoje, vocês fecham o mês de dezembro, termina o mês de dezembro, vocês mandam lá para o contador de vocês, ele vai apurar o imposto e vai chegar uma guia lá no dia 25 para você pagar. Então, foram 30 dias do mês de dezembro, mais 25 dias do mês de janeiro, 30 com 25, 50 dias, 55 dias de capital de giro de ali, ó, que vocês tinham. O split payment vai zerar isso, porque ele já vai pegar esse imposto no ato da transação financeira. E toda vez que a gente perde prazo, tá, no nosso financeiro, isso custa, tá? Isso custa no nosso capital de giro. É mais um custo invisível, por isso que o split payment está aqui, tá? E o fornecedor sem conformidade, o fornecedor, o agente cítrico, o fornecedor que não paga imposto, o fornecedor que vai ser teimoso ou por falta de informação, ele vai permanecer no Simples Nacional tradicional, ele não vai te dar crédito. Esse cara vai fazer você pagar mais
e vai fazer com que você precifique errado, tá? Então, 4 custos invisíveis: regime tributário errado, gestão financeira fraca, split payment, fornecedor errado, tá? Então, isso aqui também são 4 intensos contextos. Deixa eu ver aqui. Foi uma maneira elegante, entre aspas, de matar o simples. Isso mesmo, Brizola. Muito bem, e não só o simples, como o MEI também, tá? O MEI também. Financiar o hospital está com os dias contados. Pois é, exato. Então a gente tem esse contexto. O Brizola levantou a mão, à vontade, Brizola. Né? Já estamos finalizando os slides, mas já dá para a gente fazer alguns esclarecimentos aqui no meio do caminho aqui. Legal, eu estava só preocupado com o tempo e essas questões que você está esclarecendo. Para o pessoal que chegou depois aí, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas. A gente determinou o final às 9 horas, então a gente tem mais 30 minutos. Seria bom, se você achar que tem muito conteúdo importante, a Não, gente pode até desdobrar. eu já estou encerrando. Acho que só tem mais dois Legal. slides e a gente já abre aqui para as perguntas. Abre para pergunta, então tá perfeito. Show de Tá? bola. Deixa eu ver aqui, Obrigado. que eu acho que já tem coisa que a gente até falou já, inclusive. Deixa eu ver. Ó, qual que é o melhor regime? Já falamos disso, né? Sobre as janelas de simples híbrido, enfim, tá? Gestão financeira forte é igual regime adequado, né? Já falamos tudo isso também. DRE financeira com informações fidedignas, visão proativa de fluxo de caixa, né? Vocês vão ter que ter orçamento, curva ABC, ponto de equilíbrio, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, precificação correta, histórico e indicadores. Gente, sem gestão financeira forte, vocês não passam pela reforma tributária. Para ter gestão financeira forte, você precisa mudar mentalidade. Paulo, eu já tenho gestão financeira forte. Ótimo, parabéns. Continue tendo. Caixa saudável é resultado de margem bem construída. Preço certo, mais custo certo, tá? No final, é isso que a gente tem que olhar. O split payment, eu já expliquei, tá? As empresas com risco do split payment, também já expliquei. A nova lógica na escolha de fornecedores, também já expliquei que um fornecedor fraco vai fazer você pagar mais, vai pagar mais, tá? Aqui tem um exemplo aqui do fornecedor que eu já fiz também. E esse aqui é o checklist final de 5 passos práticos para que vocês não tenham surpresas em 2027. Reveja seus contratos com seus fornecedores, reavalie seu regime tributário, recupere todos os créditos que você puder dos últimos 5 anos, atualize seu sistema ERP para as notas já saírem bonitinho agora em janeiro, treine a sua equipe e estruture bem o seu financeiro. O básico, bem feito, ainda vai estar na moda, tá bom? Bom, dúvidas? Esse daqui são as nossas redes sociais. Tem muito conteúdo sobre reforma tributária, principalmente no nosso canal do YouTube, tá? E quem quiser um diagnóstico, tá? Sem compromisso nenhum, tá? Sobre como que a reforma vai impactar o negócio, seu negócio, de forma assim, de forma personalizada, tá? Vou deixar um QR Code aqui e depois o nosso time entra em contato com vocês. Agradeço aí, né? Meu lema de sempre, readaptar e crescer sempre. Vou deixar aqui o QR Code, tá? Estamos aí abertos a perguntas e vamos lá, que essa é a parte mais gostosa. Sensacional, Paulo. Que aula. Eu estava, apesar de acompanhar por leitura e tudo, mas você me trouxe muita coisa nova e só reafirmou a importância da gente se reinventar enquanto modelo de negócio, porque ela vai ser definitiva em separar quem vai se manter no mercado e quem vai sair. Então, os distribuidores já vivem uma situação muito complicada e se não se adaptarem, se a gente não reinventar o modelo de negócio de uma forma que seja muito saudável, realmente não dá para sobreviver. Então, reafirma mais ainda o ponto de negócio aqui do Clube dos Distribuidores. Te agradeço muito. Vamos ver aqui, tem uma turma aqui da parte de
hospital de OPME e tal, que fiquem à vontade para fazer perguntas aí, se À restou alguma vontade, dúvida. à vontade. Aproveitem. Você, deixa eu fazendo aqui, ó, ver se o Fernando quer falar, fica à vontade, tá? Eu vou O falando Fernando aqui. Galvão aí, ele participou aqui legal aqui no chat Já aqui. fiz as perguntas aí. Parabenizar, Paulo, pela Legal. explanação. Muito boa. Obrigado, Brizola, pelo convite. Eu Obrigado. queria só fazer uma pergunta, Paulo. Pois Você não. sabe que hoje algumas empresas fazem importação e muitas usam, né, dinheiro do banco através de bancos internacionais com juros menores. Com essa reforma tributária, como é que vai ficar isso? Você acha Vai. que também é um perigo, ou é uma coisa, uma bandeira amarela, uma vermelha, ou vai continuar normal? Não, com relação ao relacionamento que hoje vocês têm com o exterior, tá? Ele não muda muito, tá? Não traz maiores impactos nesse aspecto, tá? A única coisa que vai ser impactada, que muitos empresários foram abrindo ao longo dos últimos anos, foi as offshores. As offshores, elas vão começar a ter um olharzinho diferente aí, vão começar a ser tributadas, enfim, de uma forma diferente, e o governo vai pegar um pouco. Mas nesse contexto de uso de recurso de banco internacional, nada muda, viu, Fernando? Nada muda, inclusive ainda é uma prática aí que acaba ainda compensando aí no viés do que vocês vivem aqui e no viés que o brasileiro está cada vez mais tentando fugir aqui, né, desse circuito tributário que a gente vive aqui. Tem muita empresa buscando o Paraguai, por exemplo, entendeu? Para poder se instalar. Agora, recentemente, a Lupo, né, ela se transferiu para lá, enfim. Então, é, não muda nada nesse aspecto. No momento em que você tem o seu material e você começa a fazer ele circular em âmbito nacional, aí começa o jogo novo. Aí começa o jogo novo, porque aí você vai ter que se cercar de bons fornecedores, tá? Vai ter que se cercar de bons profissionais contábeis, tributaristas, porque vai ser um jogo diferente daqui para frente, né? Ah, Paulo, mas eu já estou no lucro real. Ótimo. Quem está no lucro real, eu costumo dizer que vai sofrer menos, tá? Por quê? Porque, de certa forma, já vive um pouco desse jogo novo que o governo está trazendo, tá? Mas quem não está vai ralar um pouquinho. Vai ralar um pouquinho. Ok. Paulo, aproveitando essa deixa que você deu, eu acho que vai ser uma outra aula aí para a gente. A gente pode marcar uma próxima, essa questão de offshore, e em especial o caso do Paraguai. Então, a gente está falando, uma empresa de importação aqui, ela hoje paga todos os impostos que vão ser consolidados. Você tem II, depois você tem IPI, PIS, COFINS e ICMS para você nacionalizar o produto, tá? E aí depois você vai colocar toda a base de cálculo sobre o seu produto ali nacionalizado, então você tem sua margem de pagar, margem de lucro, a margem operacional, custo com investimentos de marketing, e hoje você ainda conta com esse dinheiro, o custo do dinheiro ao longo do prazo, né? Então, Exato. para poder você ter o imposto de saída, como é que vai ficar isso diante da nova reforma? E se existe ainda a vantagem de você montar uma operação fora? Porque, comparando aqui, para quem não sabe, a Lei Maquila no Paraguai, ela te autoriza a importar com zero imposto. Você tem que agregar valor a 40% do valor do produto no Paraguai e você exporta para o Mercosul com imposto de 1% sobre o valor agregado, sobre os 40% que você agregou. Então, é uma vantagem absurda em relação a quem fabrica no Brasil. Então, explica um pouquinho para a gente aí como é que fica essa situação. O que que acontece? Hoje, nesse contexto, né, com relação ao Paraguai, primeiramente, não dá nem para competir, tá? Isso daí, assim, não tem como competir. Até coloquei para o Brizola aqui alguns contatos que nós temos lá, porque nós temos empresas nossas aqui, clientes que estão indo para lá, migrando para lá, enfim, porque realmente não há competição e que vale a pena realmente esse contexto todo. Porque no momento em que você
e o setor de vocês é um setor aqui muito específico, né? E é um setor que está sempre com um pé na internacionalização ali, sempre com um pezinho ali fora, no exterior. Então, isso faz sempre muito mais sentido para vocês. Por quê? Em âmbito nacional, vai ser esfolante mesmo, tá? Vai assim, a tendência, para que vocês tenham uma noção, é um aumento de carga tributária em todos os setores de 15% a partir de 2027, tá? Meu Deus do céu. Então, assim, hoje, o que eu tenho passado para alguns clientes? Para que eles façam, para que eles não cheguem em 2027 altamente defasados na sua precificação, que a partir de janeiro do ano que vem, eles apliquem o número mágico aí de 2,08%, tá? Que eu deixei no chat aí, ao mês de reajuste para que contemple ao final de dezembro PIB, IPCA, Selic e impacto da reforma já em janeiro de 2027. Que nós estamos fazendo a seguinte conta: 15% de impacto da reforma tributária, mais um combo, né, de PIB, Selic, né, e IPCA de 10%, para que vocês não cheguem ali em 2027 defasados no aspecto da precificação, tá? Então, o jogo que nem eu coloquei aqui, ou o empresário para definitivamente de pensar em faturamento e começa a pensar em lucro, tá? Ou ele está fora do jogo. Eu sei que não é o viés aqui de vocês, mas eu tenho muito e-commerce aqui. E, gente, é o empresário mais iludido que tem no país, tá? Por quê? Porque ele roda muito dinheiro, mas ele não ganha nada. A margem de lucro de um e-commerce hoje, de um e-commerce que dá certo, bonitinho no país, sabe quanto que é, gente? 3%. Cara, 3% é a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia. Não vale a pena. O cara gira milhões por mês, ele não ganha nada. Quem ganha com e-commerce no país são os marketplaces, que ganham de 19% até 29% em cima do faturamento bruto. Então, quer dizer, o que acontece? Para vocês aqui, a internacionalização, todo esse contexto ainda vale a pena. E, ó, vocês precisam, assim, ficar entre o real e o presumido, tá? Para que vocês aproveitem. O real ainda seria algo, assim, muito interessante para poder pegar toda essa questão dos créditos e agora, com essa redução de base de cálculo de 60%, aproveitar ela dentro do lucro real também, entendeu? Então, isso vai virar um potencializador do próprio lucro real para 2027. É claro que a gente tem que fazer conta, mas pensa comigo, na planilha de custo de vocês, né? Qual é a primeira, se não a segunda linha mais pesada que tem? É a tributação. É a tributação. E se a gente não olhar para ela, o nosso preço vai embora, vai por água abaixo, né? Vai por água abaixo. E nós temos que precificar isso, né? E ficar de olho principalmente no prazo médio de recebimento versus o prazo médio de pagamento, tá? Vocês precisam precificar o tempo que vocês financiam o seu cliente. Isso custa, tá? E aí muitas vezes a gente não considera isso e aí a gente trabalha com custo ilusório, tá? Então é um contexto para se olhar para isso. Por isso que um financeiro forte vai fazer toda a diferença com a reforma tributária. Porque muita gente chega para mim e fala, Paulo, mas a maioria das empresas vai quebrar. Vai quebrar. Vai. O mercado vai se readequar, tá? Isso vai acontecer mesmo. Muita gente vai sair do mercado. E vai ficar no mercado quem? Quem tem preço, quem tem margem, quem tem estrutura de organização financeira. Essa galera fica no mercado. Então, já comecem a fazer a lição de casa desde agora, amanhã, né? Organizar a casa, olhar para a precificação, olhar para a margem de lucro, olhar para impostos, se cercar aí de bons profissionais, para a hora que o jogo começar para valer mesmo, vocês estão preparados, vocês não vão nem sentir, tá?
O Paulo, Ô, Paulo, essa sua dica aí de número mágico aí valeu, já pagou o evento aí, tá pago, foi sensacional, porque essa precificação, antecipação da precificação é fora de série, essa dica aí é maravilhosa. E a questão de Paraguai também reafirma o nosso ponto de vista, a visão de futuro. E aí já fica um spoiler para que o clube está se organizando para isso, para ter uma estrutura no Paraguai para trazer tudo via Paraguai para a gente ter vantagem competitiva. Então, produtos de alta qualidade com preço muito competitivo no mercado para poder vender. Legal, hein? Uma boa ideia, gente. Vocês estão Isso no aí. caminho certo, viu? Muito É isso bom, aí. viu? ô, Bacana. Paulo, eu queria fazer só uma pergunta aqui, rapidinho aqui, para dar oportunidade às outras pessoas. Hoje, no ramo da saúde, tem muitos produtos que são isentos de ICMS, mas a partir de 2033, isso vai acabar, né? Antes desse 2033, você acha que já vai ter que começar a ter mudanças nesses produtos isentos de ICMS? É bem provável que sim, porque o que que vai acontecer, Fernando? Muitos benefícios vão cair com o advento da reforma tributária. Eu vou te dar um, por exemplo, e que está bem próximo de vocês, tá? A partir de 2027, a equiparação hospitalar, que muitas clínicas médicas utilizam para poder reduzir base de cálculo de imposto de renda e contribuição social, vai acabar, entendeu? Por conta da reforma tributária. Então, tem muitos benefícios fiscais, por exemplo, que vão encerrar. Tem outros tributos também que, por consequência, também vão sair. Por exemplo, DIFAL não vai existir mais, tá? ST não vai existir mais, tá? Substituição tributária. Então, da mesma forma que essa galera some, muitos benefícios vão sumir e provavelmente alguns itens aí, algumas mercadorias, alguns produtos, eles podem perder a isenção sim. Porém, olha só, nós temos que acompanhar, porque aí é uma instância de NCM, tá? E como nós estamos falando de produtos vinculados à área da saúde, pode ser que também eles se mantenham nesse aspecto. Por quê? Qual que é a dica que o governo dá para a gente? Ele está dando uma redução de base de cálculo de 60%. Então, ele sinaliza que ele vai olhar para o setor da saúde de uma forma diferente, entendeu? Então, no momento que ele sinaliza isso, ele sinaliza que algumas isenções podem continuar. Até que ponto? Até 2033. Porque a hora que o ICMS encerrar de vez, talvez aquela isenção, tá? Ela deixe de existir porque ela vai começar a ser cobrada a mais lá na CBS, no IBS, né? Que é o que assim, né? Como a gente já está tratando que, que nós vamos ter um impacto de 15% de carga tributária adicional, provavelmente tudo aquilo que hoje está zerado vai ficar com 15%. É para lá que a gente está caminhando. O governo, ele não vai brincar, ele quer pegar no mínimo 33% da sua negação atual, que ele já enxerga no mercado hoje. Então, aproveita aí pelo menos até 2033, mas depois de 2033 muitos benefícios do ICMS vão cair também, junto com ele, né? Excelente. Alguém tem mais alguma questão? Eu tenho mais uma aqui. Vamos lá, enquanto o pessoal pensa aí, Paulo, essa questão de OPME, que é muito sui generis, né? Você tem um mercado onde você coloca produtos consignados no hospital e aí depois para fazer uma cirurgia eletiva, então os produtos são utilizados, alguns, outros não são, então você faz uma nota de saída e aí depois o que é utilizado é devolvido para sair uma nota fiscal e depois o que não foi volta também para o seu estoque com uma nota de devolução, fazendo referência. O Valdir que está aí, a gente teve uma conversa muito boa sobre isso aí, me deu uma aula. Se quiser falar alguma coisa, Valdir, fica à vontade, a Silvia também, Anderson. E queria saber o que vai mudar, né, com a implementação aí da reforma a partir do ano que vem, nesses processos aí de que são usuais hoje em OPME. Nessa tratativa de circulação de nota, né, basicamente aí de remessas, enfim, remessa futura, todo esse contexto, nada disso muda, tá? Aham.
Nada disso continua, tudo isso continua funcionando da mesma forma, tá? A única diferença mesmo é que nós estamos indo para uma alíquota de 28%, onde nós vamos precisar de bons fornecedores e de um financeiro muito bem organizado. Mas as tratativas, as condições, os regulamentos de ICMS, eles vão ser preservados, né, dentro de um contexto onde a CBS vai seguir as mesmas tratativas, tá? Então não se perde nada disso, tá, Brizola? Isso aí essa estrutura vai se manter, tá? Só com o diferencial de que, por exemplo, vai ter uma fiscalização um pouquinho mais de perto em cima dos estoques, né? Vai emparelhar um pouco mais esses cruzamentos entre aquilo que você tem no estoque da tua empresa, com aquilo que saiu de nota, com aquilo que você comprou, enfim. Definitivamente isso vai ficar um pouco mais próximo. Mas esse circuito de ir e vir, né, de notas, isso continua da mesma forma, não vai ter alterações, tá? Mas, então vamos fazer aqui um parêntese aí, dizendo que essa alíquota de 28% de IVA é a maior do mundo, né? Então a gente já tem uma complexidade tributária muito grande, mas aí, mais uma vez, aí a pergunta mais do que contábil é financeira. Se você vai fazer, se você entregou um material para ser utilizado por um hospital e você só vai poder emitir uma nota de cobrança daqui a 30, 60, 90 dias, e você vai 90. ter 90 dias e depois você vai receber ela com mais 120 dias. Então, como é que vai ficar esse descasamento? Aí é uma questão financeira que você vai ter que precificar isso, porque você vai antecipar o imposto, não é isso? Vai ter Como é que fica o imposto nesse caso? Vai ter que precificar, porque assim, ó, a nota fiscal, se você só vai emitir a nota daqui uns dias para poder pagar, 90 dias. para poder receber, aliás, né? Naquele É. momento, o que que acontece? Vai ficar um crédito a extinguir, né? Para o hospital, tá? Porque assim, ele comprou de você. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que vocês começaram uma tratativa, aí você emitiu uma nota lá de R$ 500 mil para ele, tá? E o que que acontece? Mas ele vai te pagar aquele R$ 500 mil daqui a 120 dias, tá tudo bem, você emitiu a nota. Aí vai ter um detalhe, e aí isso vai ser interessante. Por quê? O hospital vai poder pegar 28% de crédito dessa nota. Estão financiando ele de novo. Só que enquanto ele não te paga, entendeu? A operação financeira não se consolida e o crédito não pode ir para ele, entendeu? Tá. Entendeu? Então, tipo, vai ficar um pouco mais amarrado e talvez o hospital vai fazer as contas e falar, cara, Seja mais interessante pagar, pagar. antecipar o pagamento. é isso aí, entendeu? Então, Uma luz, Amém, Silvia. senhor. Amém. Amém, glória. então as coisas, as peças do tabuleiro. Pode mudar dependendo da. Entendi. E ó, eu fiz uma conta aqui, ó, 28% menos 60% de base de redução de base de cálculo, a alíquota cai para 11,20, tá? Então a gente tem aí um redutor para vocês aí. E vamos ter talvez uma sensibilização por parte dos hospitais que a hora que eles entenderem o jogo, falar, rapaz, eu tô deixando dinheiro parado lá Estou também. perdendo dinheiro, né? Não estou ganhando. Exato, porque agora ele tá deixando dinheiro parado lá também, vai custar para ele também. Então, quer dizer, vai ter que ter um meio termo nessa história aí, né? Então acho que no final das contas, gente, assim, ó, talvez para o setor de vocês seja um viés positivo aí, tá? Tem setores que eu E as faço. ONGs também vão entrar nisso? Não, as ONGs elas vão se manter. Porque tem muitas ONGs administrando hospitais hoje, grupos de ONG administrando hospitais, e que demoram demais de pagar. Por isso que eu perguntei. Tá. O que acontece? As ONGs, uma vez que elas têm papel administrativo, tá? Dessa forma como você colocou, Fernando, elas entram nessa ciranda tributária, tá? Agora, a ONG que não tem caráter administrativo, porque primeiro, cara, ONG com caráter administrativo, meu, cara, isso aí difícil. isso aí é uma Quase inexistente. Jabuticaba, né?
É maquiagem, né? É um troço esquisito. Só no Brasil. Não, doideira. Então, assim, o que acontece? Essa daí vai ser tributada nos 28%, ela vai arder junto com todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, tá? Ela entra no esquema também. Agora, se você falar, não, Paulo, ó, e as associações, as cooperativas, essas daí, elas já têm um pouco, elas vão ser menos impactadas, porque elas, na maioria das vezes, não Estão mais visam. organizadas, né? Não visam lucros, enfim, tá? Mas eu enxergo com bons olhos ali que o hospital vai ficar emparedado tributariamente também nessa história, entendeu? Então, Isso é bom. isso é ótimo, isso é muito bom. Gente, crédito vai virar moeda de troca. Todo mundo vai querer crédito. Porque, ó, imagina, eu tenho um fornecedor, eu tenho duas opções de fornecedor. Um me dá crédito para bater imposto, o outro não dá, quem que eu vou comprar? Eu vou comprar Quem do me dá cara que crédito, me dá. lógico. E vou marginalizar de forma elegante, que eu gostei disso, hein, Brizola? Vou usar, hein? Marginalizar de forma elegante, entendeu? Aqueles que não me dão crédito. E eles vão sair do mercado, né? É bem isso. É verdade. Verdade. Excelente. Posso fazer uma pergunta? Por favor. O meu candidato a marido é médico, tem uma clínica, e eu sou sócia daquela clínica também, tá? Perfeito. Como é que fica isso em relação a médicos, por exemplo? Tá, que tá todo mundo assim, eles estão quase convulsionando, literalmente, e, enfim. O que muda efetivamente? É a mesma legislação, é o mesmo tudo, é isso? Vamos lá, estamos indo agora para o horizonte das clínicas médicas, né? Você vai fazer parte do quadro societário dessa clínica, já faz com ele, Já os dois, faço. os dois são médicos, Não, eu sou normal, só ele. ok, tá perfeito. E aí, qual que seria o entrave na história? Só para me entender. Não, eu queria saber o seguinte: é a mesma legislação se É a aplica para a mesma. clínica? Mesma Não. coisa, é Clínica, lucro presumido isso. ou mesmíssima coisa, é tudo igual? Assim, ó, vocês que trabalham com dispositivos médicos vão ter 60% de redução de base de cálculo. A clínica médica, ela só tem 30%, tá? Porque ela é enquadrada nos profissionais liberais, tá? Mas ela também, por exemplo, se for uma clínica de estética, que hoje a maioria das clínicas que a gente faz aqui é estética, né? É, O pessoal compra insumo, compra um monte de coisa para utilizar na prestação de serviço, tudo aquilo vai entrar como crédito e vai poder abater imposto, tá? Hoje, as clínicas médicas, a maioria delas dão a possibilidade de equiparação hospitalar. Então, a gente trabalha no presumido com equiparação hospitalar. isso. Com o advento da reforma tributária em 27 e a equiparação hospitalar caindo, aí nós vamos trabalhar nela ainda no presumido, usufruindo a redução de base de cálculo e aproveitando crédito para abater imposto. Então, quer dizer, a sistemática ela vai ser praticamente a mesma, tá? Entendi. Agora, se é uma clínica que está no início, o cara vai montar a clínica, vai gastar 1 milhão para construir a clínica, lucro real. Por quê? Porque vai dar prejuízo. Ele não vai querer ficar pagando imposto à toa. Então, período de Entendi. implementação, coloca no lucro real, queima tudo, prejuízo, depois o outro ano vai presumir. Tá? Paulo, Entendi. Ô Marcelo, vamos sim, conversar sobre isso daí, porque sem seria dúvida. muito interessante fazer uma live dessa Sim, para médicos, porque eles vamos, estão desesperados, vocês não têm noção. vamos fazer sim, vamos fazer sim. Vamos Sim, conversar, porque assim, ó, vai ajudar bastante gente, viu? Tá todo maravilha. mundo assim, batendo cabeça, doente, enfim, tá precisando de esclarecimento na realidade, assim, um escritório que o atenda, que, Sim. enfim, que dê. Enfim, como você, tá? Maravilha. Nós Tô à vamos fazer disposição. Parabéns, Paulo, isso. parabéns. Ô, Paulo, eu não sei se a reunião termina automaticamente, estava constando aqui que estava acabando, então eu já quero de antemão te agradecer muito por
palestra aí maravilhosa, e a gente vai ter que repetir, fazer outras, tá? E isso vai Também ficar achei. gravado. Isso vai ficar gravado, a gente vai colocar no YouTube, vamos fazer cortes e vamos aproveitar. O clube também, a gente vai tratar com os distribuidores a respeito do clube, porque a gente vai fazer uma organização que possa ter força junto para a gente sobreviver a isso. E é isso. Então, acho que agradecer a todos que participaram presencialmente e depois isso vai ficar no YouTube para a gente e vamos dar sequência aí, tá? O projeto é bem bacana e tendo muito conhecimento, trazendo pessoas do calibre do Paulo e outros aí, a gente vai ter um meio que vai fomentar isso, vai fomentar muito aí o nosso meio de distribuidores, tá bom? Tá joia. Gente, gratidão, ótimo Natal. Obrigada, viu? Feliz ano novo a todos. Eu estou à disposição, Brizola. É só chamar, nós estamos juntos. Show, show. Você é fantástico. Obrigado. Gente, obrigado. Tchau, gente. Obrigada, viu? Parabéns, Paulo. Todos. Falamos, Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau. Valeu, falamos. Tchau, parabéns a todos. Valeu. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau, Um boa abraço, noite. Fernando. Tchau. Tchau, Marcelo, boa noite. Tchau, Paulo.